Boa tarde para vocês. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês no TV Mulher. O programa de hoje vai ser um pouquinho diferente. Se eu tivesse que dar um nome para esse programa, o nome seria Reflexões. Nesse programa, eu vou falar sobre informações que coletei em congressos que realizei durante o ano de 2015 e sobre palestras que assisti recentemente na Rutgers University, no estado de New Jersey, nos Estados Unidos. Vou falar sobre meio ambiente. Afinal, o ambiente em que vivemos afeta diretamente a nossa saúde. Sempre se achou que quando se descodificasse o nosso código genético, se acharia a cura para grande parte das doenças e também seria possível desacelerar o processo do envelhecimento. Porém, o que se notou é que o meio ambiente tem uma importância relevante na nossa genética, tendo o poder de ligar ou desligar os genes, e a isso nós chamamos de epigenética. O que isso significa? Significa que mesmo que você nasça com a genética favorável ao desenvolvimento de determinada doença, se o meio ambiente for desfavorável, você terá grande probabilidade de não desenvolver essa doença, certo? Então, primeiramente, vamos começar falando sobre a água. Será que a água que tomamos e que usamos para fazer nossos alimentos é de boa qualidade? Quando eu falo em boa qualidade, eu quero dizer, será que a água que ingerimos está livre de hormônios, metais pesados, medicamentos e substâncias tóxicas? Não podemos nos esquecer que várias cidades captam a água para o seu abastecimento de rios. Mas como estão esses rios? O que é que nós jogamos nesses rios para que as comunidades, nossas vizinhas, venham a ingerir? O segundo aspecto que falarei é sobre os alimentos. Vocês sabem a procedência daquilo que comem? Será que seu alimento é orgânico ou foi tratado com pesticidas e agrotóxicos e, ao consumir esses alimentos, você também estará ingerindo pesticidas e agrotóxicos que poderão provocar danos à sua saúde? Não podemos nos esquecer, pasmem, que o Brasil é o país em que mais se usa pesticidas e agrotóxicos no mundo. A partir daí, dá para imaginar a extensão do problema. Também não posso deixar de falar sobre os alimentos processados, industrializados. No caso desses alimentos, como eles são perecíveis e podem se estragar, eles passam por vários tipos de processos que ajudam a aumentar a sua durabilidade, desde a adição de conservantes até pasteurização e um processo que se chama branqueamento. Como vocês podem ver nessa imagem, aqui seria o alimento e aqui os micro-organismos. Conforme eles vão passando por esses processos, onde vai se diminuir a quantidade de micro-organismos, é como se fossem barreiras até que chega um ponto em que os micro-organismos não conseguem mais crescer e não existe mais micro-organismo nesse alimento, que eles chamam de cinturão antimicrobiano. E daí ele vai para a parte de embalagem e armazenamento, para distribuição, certo? Agora, como eu pude observar nos Estados Unidos, um conservante muito utilizado lá, aqui no Brasil também, é o sódio, em porcentagens muito altas. Vocês já imaginaram os danos à saúde, principalmente em relação à pressão arterial? Já no processo de branqueamento, mata-se todas as bactérias que possam estar no alimento, aumentando o prazo de durabilidade ou validade desse alimento. O problema no branqueamento é que nesse processo, além de matar as bactérias, também acabam-se com grande parte dos nutrientes, como vitaminas, minerais, proteínas, contidos nesse alimento. Ou seja, esse alimento tem um valor nutritivo muito pequeno. Come-se apenas pelo paladar, pelo prazer, mas na realidade, esse alimento é muito pouco, o conteúdo de nutrientes dele é muito pequeno, certo? Hoje em dia, compra-se pedaços de legumes e frutas já descascadas, cortadas e embaladas, prontas para o consumo. Como fica o valor nutritivo desse alimento? Será que seria tão difícil descascar, lavar, cortar as frutas ou os legumes bem fresquinhos para comer? Então aqui eu vou explicar. Vocês estão vendo um monte de frutas, legumes.
Quando, por exemplo, uma pessoa quer fazer um suco de fruta, o que acontece? A partir do momento que se corta a fruta ou o vegetal, ele só de entrar em contato com o ar, ele começa a se oxidar. Então, se você fizer um suco de laranja agora e tomar agora, ele vai ser cheio dos nutrientes. Se você fizer esse suco de laranja agora, guardar ele na geladeira e for tomar à noite, provavelmente grande parte desses nutrientes já terão ido embora. Então vocês imaginam aquelas frutas, aqueles vegetais que vocês compram já embalados há 3, 4 dias para consumir. Então, gente, a gente tem que pensar sobre isso, certo? A gente tem que pensar até que ponto a facilidade, praticidade devem vir em primeiro lugar e não a saúde. Voltando ao meio ambiente, e os peixes que nós comemos? Como está a água dos rios que eles provêm? Então, nessa figura, vocês podem ver, por exemplo, um solo contaminado com mercúrio. Esse solo contaminado com mercúrio vai contaminar a água dos rios. As plantas desses rios, que são alimentos dos peixes, vão ser contaminadas com mercúrio. O peixe, através da água e através de comer essas plantas, será contaminado, principalmente os pequenos. O grande, quando come os pequenos e come as plantas, também vai ser contaminado. O homem que pescar esse peixe, comer esse peixe, vai estar sendo contaminado com mercúrio. Os outros animais que também comerem esse peixe vão estar sendo contaminados, e o homem que comer algum desses animais contaminados também estará contaminado. E o mercúrio é um metal pesado que não sai sozinho do nosso corpo. E nós não podemos nos esquecer que naquelas áreas de garimpo, lá em Roraima, o solo é muito contaminado com mercúrio. Então, como é a água que esse povo de lá está tomando? Certo? O problema de rios contaminados não é só aqui no Brasil. É no mundo inteiro. América do Norte, Estados Unidos, México, América Latina, o Brasil, África, Europa, Ásia, Austrália. E como é essa contaminação? A contaminação vai desde, aqui no caso, lixo jogado no rio. Aqui no caso, como vocês podem ver aqui, esgoto que se joga no rio. Esse desenho aqui, que está aqui, corresponde a dejetos industriais jogados nos rios. Aqui são agrotóxicos que se jogam nos rios. E aqui esse símbolo que nós temos, esse símbolo aqui, ele representa água represada. Então, gente, a gente tem que ver que tudo isso aqui contaminado vai acabar levando a doenças, como a cólera, febre tifoide, disenteria, poliomielite, câncer de pele, malformações em fetos, leucemia, hepatite A e B, meningite, malária, tuberculose, salmonela, diarreia, e aí vai, uma série de doenças, tá? Voltando ao meio ambiente. E os bois e as aves? O quanto de antibióticos e hormônios que eles ingerem, e ao comermos sua carne também estamos ingerindo? Eu pude observar lá nos Estados Unidos que lá eles já estão se preocupando com esses aspectos. Nos supermercados, eles têm para vender carne de animais em que não se usou antibióticos e nem hormônios, de bois, por exemplo, que se alimentaram apenas de grama. Também tem carne de aves que foram tratadas somente com ração orgânica, sem ingerirem hormônios e antibióticos. Tudo isso porque a população está interessada nesse tipo de alimento mais natural. Eu fico feliz em ver que já há uma conscientização em relação a isso nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil nós precisamos fazer com que isso chegue logo. E isso vai depender apenas da gente, que somos os consumidores finais, porque o que nós realmente queremos é que faz o mercado vender. Em uma palestra que eu assisti na Rutgers University, se falou de um programa chamado Nexus da ONU. Nesse programa, constata-se que para a manutenção da vida é necessário água, energia e alimento. Para produzir energia é necessário água, e nos alimentos nós temos água e energia, é o que nós temos aqui. Então é nesse tripé que se baseia a vida, na água, energia e alimento. Sendo que, para produzir energia, nós precisamos da água, e no alimento que nós comemos, nós temos água e energia, certo? Nessa mesma palestra que eu assisti lá nos Estados Unidos,
Foi falado que as previsões para 2030 é de que a cada dia teremos 1 milhão de novas pessoas no mundo. Já no Congresso Internacional de Medicina Ortomolecular, que foi em 2015, foi falado que cada ano que passa, maior será o número de pessoas que ultrapassarão os 100 anos de idade. Com certeza, algumas de vocês que estão me assistindo serão essas pessoas que passarão dos 100 anos. Será que teremos água e comida suficiente para todos? Como será a qualidade dessa água e dessa comida? Como é que vocês querem viver na velhice? Cheias de doenças ou com qualidade de vida, que significa autonomia e independência? Vejam bem, tudo depende apenas de nós. Se cuidarmos bem do nosso planeta, que é o nosso meio ambiente, já será um grande passo para cuidarmos bem do nosso corpo, que afinal de contas é o nosso principal instrumento. Vou terminar aqui porque o tema é longo e daria para falar muito mais a respeito, mas o principal espero ter conseguido resumir. Eu gostaria muito que vocês refletissem um pouco sobre tudo que falei e pensassem naquilo que cada um de vocês podem fazer para melhorar o seu meio ambiente. E tenham certeza de que desta maneira vocês obterão um lucro enorme em sua saúde. Tenham uma ótima semana, enviem suas dúvidas e sugestões para o endereço que está aqui na tela e até a próxima semana. Não se esqueçam que eu vou estar esperando vocês aqui no TV Mulher. Tchau!